Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do ReintegraCast. Hoje iremos falar sobre um assunto que está bastante presente nas cidades, principalmente aqui em Salvador, que é a reintegração da posse de obras abandonadas. E para isso trouxemos ela, Luísa, do advogada especializada no direito de imobiliário e urbanístico. Eu que agradeço, Alberto. É muito importante para mim, não só no meio jurídico, mas também esse debate no meio social, porque envolve o direito à família e envolve o direito à função social da sociedade. Tá certo, Luísa. Para nós começarmos essa conversa, esse debate, o porquê que tantos imóveis, terrenos e obras acabam ficando abandonados aqui na cidade? O que é que leva a esse cenário que a gente vê, assim, principalmente nas áreas urbanas? Olha, Alberto, são vários fatores que envolvem. Alguns são os problemas judiciais, também os problemas com a família, quando larga o imóvel esperando valorizar para vender. Também os inventários, as disputas familiares. Então, tipo, não é só uma coisinha simples, né? É sempre um conjunto de fatores, né? Pode ser, tipo, econômico, jurídico, social, que é o que favorece para com que aconteça essas coisas, né? Exato, e muitas vezes essa ocupação acontece pela falta de moradia. As pessoas não ocupam por escolha, elas ocupam por necessidade esses locais. Certo. Agora tem um ponto que sempre gera uma confusão. Assim, as pessoas sempre ficam perguntando: essas pessoas que ocupam esses lugares têm algum direito? Você poderia explicar assim pra gente, no direito, qual é a diferença entre posse e propriedade? Essa é uma dúvida muito comum, Alberto. Propriedade ela é formalmente registrada no cartório. A posse, ela é exercida mesmo sem ele ser formalmente o proprietário. Mas o direito brasileiro, ele protege tanto a propriedade quanto a posse. Isso acontece de forma pacífica, prolongada e sem contestação. Certo, entendi. Então, quando tem uma ocupação, a situação não é só dizer sai porque isso aqui não é seu. Que tem todo um procedimento, uma análise de também muitos direitos envolvendo de cada lado, né? Tanto do proprietário como também dos ocupantes. Perfeito, é uma linha muito sensível, porque o judiciário ele precisa equilibrar o direito dessas pessoas que ocupam é, a moradia quanto à ocupação que é feita pela família que está vulnerável. Ela não ocupa porque ela quer ocupar, ela ocupa por a necessidade. Sim, entendi. E para trazer isso também um pouco para a nossa realidade, né, para nossa cidade, eu fiquei sabendo de um caso que teve no bairro de Canabrava. Foi até esse local que ficou até conhecido como Terra Prometida, né? Não foi esse, nesse local que aconteceu? Você pode me explicar? Sim, eu acompanhei, foi em 2022. Mais de 100 famílias ocuparam uma terra que pertencia a uma construtora. Eles até entraram com reintegração de posse, mas o judiciário entrou também, estava nesse processo para proteger as famílias. E eles fizeram vistoria para não deixar essas famílias vulneráveis sem moradia. Certo. Foi até nisso que teve um protesto que aconteceu. Acho que foi na época que aconteceu, teve um protesto, não foi? Foi, o caso até chegou a ser caminhado para uma mediação. Certo. E para que não fosse forçado a retirada dessas famílias, porque era muita família. E com esses casos também mostra como esse processo também não é só jurídico, né? É também social. Porque como de um lado tem as suas empresas construtoras, donos que querem seus imóveis de volta, do outro lado tem famílias que só estão ali porque não tem escolha, né? Não tem para onde ir. Exato, esse caso mostrou muito a falta da política pública, porque esse caso não é só responsabilidade jurídica. Esse caso é da política e também é um caso estrutural. Certo. Aí me surge aquela dúvida, assim, né? Que é uma dúvida até inevitável.
Afinal, de quem é a responsabilidade de quando isso acontece, dessas ocupações? É do dono, do dono do imóvel, do terreno que larga, né? Praticamente larga aquele local ali, praticamente abandona aquele local. Ou é dessas famílias que ocupam esse local e também, ou é do poder público? Na verdade, Alberto, é uma responsabilidade compartilhada. O proprietário tem direito sobre sua posse, mas também o poder público, ele tem direito em fiscalizar essa posse, essa propriedade, e também as famílias muitas vezes são vítimas da falta de acesso à moradia. Também não dá também só para simplificar assim uma coisa tão rápida assim para fazer, né? Porque não é questão também só de certo ou errado, é também a partir de entender o contexto, os direitos e também os deveres de cada lado nessas situações. Luísa, e diante de tudo isso, existe alguma solução? O que é que o direito oferece para poder equilibrar, para poder facilitar esses acontecimentos? Existe sim, embora nem sempre seja aplicado, existe o IPTU progressivo no tempo, que penaliza quem mantém o imóvel sem uso. Essas pessoas que deixam aquele imóvel parado ali, elas devem ser penalizadas. Existe também a possibilidade de desapropriação para fins de interesse social, além da regularização fundiária, que permite transformar ocupações consolidárias em moradias legais. Certo. A discussão sobre a moradia, ela deve ser além social e jurídico, porque ela responsabiliza sobre o direito da pessoa, a dignidade da pessoa humana. E ela precisa envolver toda a sociedade e todo o judiciário. Então é muito importante esse debate sempre. Alguma regulamentação aqui em Salvador sobre esses casos que proíbe até essas ocupações de lugares abandonados? Existe alguma coisa assim? Bruno Reis, ele até assinou um decreto que regulamenta a apropriação pelo município de imóveis abandonados no centro da cidade. O imóvel urbano que o proprietário abandonar será arrecadado como bem vago. Uhum. E após 3 anos da publicação do decreto, passará a propriedade. A propriedade será do município de Salvador. Certo. E, você sabe assim, me dizer, eu queria saber, tenho curiosidade de saber, se aqui em Salvador isso é comum, é raro de acontecer esses imóveis abandonados? Muito comum mesmo. Mais de 2.700 imóveis, eles são identificados em situações de abandono. Imagine a quantidade, isso é só no centro de Salvador. A Polícia Civil, na verdade, a Defesa Civil, ele realizou um mapeamento em que contestava que 15% desses imóveis, eles ofereciam risco à cidade. Sim. Que esses riscos que seriam de desabamento, de incêndio. E foi aí que, então, a Prefeitura de Salvador, por meio de um decreto também, outro decreto, você me perguntou sobre um, Sim. aí também já é outro, que esse decreto, ele regulamentava a apropriação de imóveis abandonados no centro de Salvador. Sim, entendi. Mesmo abandonado, que não é todo mundo que tem um certo cuidado com o imóvel, porque sabe que ali que não é dele, mas ele tá ali porque tá largado, né? Tá por aí, tá abandonado. E mesmo assim ainda continua sendo valorizado esse terreno, esse imóvel. Em muitos casos não, porque a área passa a se desvalorizar. E também pode acontecer, como a gente falou, sobre esses casos em que outra pessoa invade o imóvel e fica no imóvel, porque tá lá abandonado, fica muito tempo abandonado e acontece até um processo em que ela pode adquirir o imóvel de forma legal, que é uso capião. Sim. Entendeu? Então, essa desvalorização de largar o imóvel pode se dar o imóvel como abandonado. Então, simplesmente não funciona. Perfeito. E a gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do Reintegra Cast, onde nós discutimos sobre sociedade, cidade e direito. Em Salvador,
O abandono de imóveis, especialmente nas regiões centrais e históricas, evidencia uma grande desconexão entre o direito de propriedade e sua função social. Muitos desses bens permanecem inutilizados por questões como litígios sucessórios, inadimplemento fiscal e total descaso dos proprietários. Isso gera impactos urbanísticos, sociais e patrimoniais. Ao mesmo tempo que agrava déficit habitacional, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 23, e o artigo 182, inciso 4º, deixa claro que a propriedade urbana deve cumprir sua função social, sob pena de sanções como o IPTU progressivo ou até a desapropriação. Além disso, esses imóveis podem ser objeto de uso capião urbano, individual ou até o coletivo. Nos termos do artigo 183 da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, assim, é essencial que o poder público atue como instrumentos jurídicos eficazes para que a cidade possa se desenvolver de forma justa, sustentável e inclusa. E é isso, né? Eu espero vocês no próximo episódio do ReintegraCast. Obrigado e até mais.